alunos nas escolas da rede pública de ensino do município de Taquaritinga, São Paulo. Artigo 1º. Fica proibida a venda de rifas e afins por alunos matriculados nas escolas de rede pública do município de Taquaritinga, São Paulo. Parágrafo único. A direção das instituições de ensino de rede pública, bem como suas associações de pais e mestres, farão a fiscalização para que não haja organização e venda a que se refere o caput deste artigo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Jurim Previdelli, propositor. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, o que me levou a apresentar esse projeto de lei é que em algumas cidades já houve criança vendendo rifa na rua de escola, ser estuprada e morta, atropeladas. E depois eu sei que vai correr nos grupos aí, que eu tenho problema pessoal. O que também me leva a isso eu não acho normal uma criança vender rifa, ação entre amigos, valendo um kit churrasco, uma picanha, um quilo de linguiça, 24 latas de cerveja. Já viu isso? Mas tem em Taquaritinga. 2 litros de refrigerante, 2 pacotes de pão de alho e um pacote de farofa. Então, acho que é um absurdo, né? Acho que o Conselho Tutelar deveria agir nesse caso, nessa situação. E a escola eu acho que o poder público tem que dar todo o suporte à escola pública municipal e não expor uma criança para vender rifa, para arrecadar fundos. Então, eu gostaria de contar com a colaboração dos demais colegas e muito obrigado. Esse é o motivo. E, desculpa, só para complementar, nós não vamos esperar acontecer em Taquaritinga também para depois correr atrás, né? O que aconteceu em Sorocaba, Marília, Curitiba, Ponta Grossa, de criança ser estuprada, vendendo rifa, ser atropelada, ser morta. Então vamos fechar a porteira antes que aconteça alguma coisa. Com a palavra, Cid Bolivar. Eu compreendo a preocupação do novo vereador, mas eu também tenho o contraposto da preocupação, por exemplo, uma rifa para ajudar um aluno carente, alguma coisa, problema de saúde, alguma coisa assim. Eu tenho essa preocupação da gente limitar também assim, tão bruscamente, né? É lógico que a rifa por si ela já é proibida por lei, né? Mas essa chamada ação entre amigos, né? Por exemplo, às vezes acontece, eu já vi várias vezes essas campanhas para ajudar uma criança que tem uma leucemia, um câncer. Então eu tenho essa preocupação também da gente fechar de uma maneira que não possa, que vai ser vedado para qualquer tipo de campanha, né? É lógico que temos a preocupação com a segurança das crianças, tudo, né? Mas eu não sei, nós poderíamos pensar um pouco melhor nesse assunto também. Gilberto, eu poderia, respeito muito a sua opinião, Cido, mas eu acho que isso aí não impede, não. Isso aí nós temos emissoras de rádio, jornais, temos muita gente que faz campanha e isso aí não iria prejudicar, não. Se a gente deixar aberto, vai ocorrer o que está ocorrendo em Taquaritinga. Eu sinto muito, mas eu gostaria de contar com a sua colaboração também, mas eu respeito. Muito obrigado. Sabe que tenho maior respeito pelo Júnior, por cada vereador, mas, como falou o Cido, eu acho que nós fazer um projeto proibindo uma coisa, sendo que nós temos uma delegada de ensino, temos os diretores de escola, e eu vejo que, no caso, eu comprei uma rifa de uma pizza para uma escola que vai colocar na sala o ar-condicionado. Estão trabalhando. A prefeitura não colocou, então estão colocando. Então eu proponho, tá, da gente analisar esse projeto, tá? Analisar melhor esse projeto, conversar melhor. Então eu gostaria, com todo respeito, pedir vista desse projeto para a gente analisar e ver o melhor, né? Tanto para as escolas, né, como para os alunos. Coloco o pedido de vista, vereador Gilberto, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria tratada, passaremos agora ao tema livre, com o tempo de 5 minutos para cada vereador,
Convido o vereador Caio Porto para fazer uso da tribuna. Não pode, né, Rodrigo? Boa noite a todos. Vou falar bem devagarinho, seu Fred, viu? Devagarinho. Falar alto, mas em bom tom, para ninguém ter dúvida do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente faz aqui. Primeira coisa, gente, dia 31 de outubro de 2019, num dos meios de comunicação da cidade, eu não vi em rede social, tá? Eu não vi, não acompanhei, não estou sabendo, mas nesse dia foi falado por aí, que depois que reinaugurasse o posto de centro de fisioterapia do nosso município, inclusive reclamações de moradores da nossa cidade, 2 pessoas exatamente vieram reclamar para esse vereador, de que foi prometido para a população que quando terminasse a reforma, né, que é uma outra reforma, teria ambulância ou algum veículo para buscar as pessoas que irão fazer fisioterapia no centro de fisioterapia. Então, eu estou aqui reivindicando um cumprimento de uma promessa e também representando essa população que tanto necessita, principalmente moradores de bairro, porque nós sabemos o local do postão, antigo postão, centro de fisioterapia, tá? Então, eu estou aqui, eu sei que às vezes se fica por isso mesmo, até a gente também é acusado de falar e não resolver, mas a gente não é executivo, a gente não resolve, a gente só cobra, que é a nossa obrigação de todos nós, tenho certeza disso. Então, está aí a dica dada, tá? O centro de fisioterapia, o postão, que a gente conhece tanto, foi reformado de novo e foi prometido que iam buscar as pessoas para fazer o tratamento de fisioterapia no postão, e até agora se passaram 19 dias exatamente, e não tem, pelo menos eu não fiquei sabendo de algo que esteja acontecendo nesse sentido. Então eu agradeço a atenção, sabemos que quando promete tem que cumprir, então cumpra-se. Outro pedido é que foi falado hoje na Mix, e vocês nobres vereadores com certeza ouviram, e a população ouviu, porque a Mix tem uma audiência boa, muito boa. Eu não ouvi de manhã porque eu dou aula, né? Todo mundo sabe, eu sou professor, estava na sala de aula de manhã, exatamente no sarau do 9 de julho, que foi muito lindo hoje, foi muito bom. Parabenizar meus alunos, os nossos alunos que vieram aqui, as professoras, a diretora, todos os professores e alunos que se dedicaram por 2 semanas para ensaiar, preparar o sarau cultural do 9 de julho, da Escola Estadual 9 de julho. Então, mas assim, reafirmando então, hoje teve um representante regional de Araraquara aqui na Mix, gravou entrevista de manhã, esteve aqui no hospital da Santa Casa, e ele solicitou que a gente, o Auro também falou comigo, de que a gente fizesse uma campanha no nosso município de divulgação em rede e nos meios sociais, Intercanal 1, internet, todos os meios que a gente consegue, para divulgar a necessidade de nós doarmos sangue, gente. Está precisando de doação de sangue. O nosso hospital não está dando conta da quantidade de sangue necessário, porque o consumo é maior do que a doação, tá? Eu já queria me dizer para vocês que eu liguei para o Auro na hora, agora mandei mensagem para ele, e eu perguntei para o representante da regional, ele disse que eu não posso doar porque eu tive hepatite aos 9 anos de idade. Então, saibam que quem teve hepatite na infância não pode doar sangue, porque o coágulo sanguíneo não permite, você está incubado da doença, passa para os outros. E outros casos mais de outras doenças. Eu estou informando essa porque eu tive e eu não posso ser doador de sangue, por isso eu estou aqui só fazendo a campanha, infelizmente eu não vou poder doar. Mas é isso, queria que os nobres pares ajudassem, quem vai nas redes sociais aí, pode falar com o Auro, ele sabe, ele pediu para que eu divulgasse aqui para vocês e para toda a sociedade do nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. Convido o vereador Ângelo Bartolomeu. Boa noite a todos. Eu quero agradecer
que na sessão não passada, na outra, eu fiz uma indicação sobre a rua Rosa Martins, sobre o lixo que havia ali, e já no outro dia, à tarde, essa rua já tinha resolvido o problema, já tiraram o lixo de lá. Então, a gente está agradecendo aqui pelo serviço que já foi feito. Então, e outra coisa, eu recebi um abaixo-assinado da rua 1, do Jardim Martinelli. E eu fui ver o que pede os moradores. É muito difícil o que pedem ali. Eles pedem boca de lobo. Mas ali, a água tem que ser jogada dali na represa. É muito difícil. Expliquei para esses moradores. A área verde é uma coisa muito difícil. Fui lá, atendi, falei com eles, que outros vereadores também já fizeram, e que é difícil de fazer. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho. Fui lá, fiz a indicação, vou pegar uma cópia, levar, e dizer que o trabalho do vereador foi feito. Pediu. Agora, resta ao Poder Executivo fazer. Uma coisa que eu mesmo acho... Uma parte, vereador. Pois não. Dificilmente vai se conseguir fazer isso, que realmente é uma obra muito cara. Isso daí é o problema na hora de conceder o loteamento. O loteamento. Então, isso daí deveria ser uma infraestrutura, o Dr. Moutinho sabe muito bem disso, que ele deveria ser por parte da pessoa que vai promover o loteamento. Dificilmente o poder público vai ter esse poder de... É muito difícil. É muito o loteamento difícil. já tem, acho que 15, 20 anos, até hoje as pessoas não têm escritura. É verdade. Muitos pararam de pagar porque não conseguiam o boleto para fazer o pagamento. Outros tiveram que consignar em juízo. Alguns que já pagaram tudo não têm escritura, tem que entrar na justiça para pedir a adjudicação compulsória. Então, na época que foi feita a carta lá, o termo tem um nome específico, que deveria ser exigido isso, como o Cido está falando. Na época não foi exigido. As diretrizes, né? A carta de diretrizes. Na época não foi exigido, agora como que você vai levar essa água lá embaixo? É muito longe. De lado tem aquela mata, vizinha do Restane, assim, né? É a rua do Paraguai, o pessoal ali... Ô, Julinho, aproveitando a sua fala aí, nós temos outro local aqui, que aliás, é central, lá na Avenida Paulo Scander, em frente à padaria Puragula e o consultório médico, ficou uma água empoçada lá, justamente por falta de uma boca de lobo, e aquilo gera um mau cheiro, e por estar na frente do estabelecimento comercial, que lida com alimentos e também um consultório médico, eu não sei qual a providência, mas eu vou conversar com alguém da prefeitura, o próprio Lorenzano, viu, Lorenzano? Eu vou pedir a sua colaboração para você dar uma olhada para a gente, lá em frente à Puragula. Ah, já foi? Ah, foi. Porque realmente ali é complicado, eu não sei a obra que tem que se fazer ali. Mas, enfim, é o mesmo problema. Está registrado aí. Obrigado, Gili. E, para finalizar, depois que nós fizemos aquele projeto dos arbustos nas esquinas, atrapalhando, eu passei em várias esquinas onde tinha esses arbustos, e várias delas já retiraram. Então, alguma coisa surtiu efeito. Não sei se foi propriamente o meu projeto, mas agora passando pelo local, então a gente fica contente. Ou foi pelo meu projeto, ou as pessoas mesmo tiveram um bom senso. Então, eu queria agradecer. Muito obrigado. Tá só bom, isso. muito obrigado. Com a palavra, vereador Gilberto Junqueira. Só não perguntar nada para ele, deixa ele falar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a permissão de Vossa Senhoria e dos senhores vereadores, porque uma senhora que trabalhou por 35 anos na prefeitura, desde 79,
Ela saiu em 2009, há 10 anos. Trabalhou até os 70 anos. Na IMEB Anunciata Colombo. E até hoje ela não teve uma homenagem. Nem da Câmara, nem da Prefeitura. Não tinha obrigado servidor. E ninguém também passou, não deu uma moção de aplauso para ela. E uma pessoa que fez muito, trabalhou junto com a minha irmã, lá na Vila São Sebastião, cuidando com o maior amor. Depois foi aposentada, parece que ficou mais 5 anos trabalhando ainda. E queria continuar com 70 anos, hoje já tem 80. Se trata da dona Tereza Máximo Bassi. Eu gostaria de homenagear ela com o apoio dos senhores vereadores, com... Coloco o pedido de moção em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, subscrito por todos os vereadores? Subscrito por todos. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aqui o meu irmão em Cristo, Aristeu, excelente funcionário, diretor do IPREM, foi vereador dessa casa, fazendo um trabalho maravilhoso, foi candidato a prefeito, teve uma votação expressiva, e é novamente candidato nas próximas eleições. Que Deus te conduza em tudo, tá? Gostaria de aproveitar aqui o Angelim Barbeiro, né, ele está sendo muito feliz. Graças a Deus, me alegro. Quando o vereador pede, imediatamente ele é atendido. Eu fiquei muito triste nesses dias, recebendo uma palavra de um casal de São Paulo, dizendo que a cidade está aos montões de sujeira. Sujeira de galho seco, para tudo quanto é lugar. Vem as pessoas que não têm educação, que são os porcalhões, que ajudam a sujar a cidade, e vem com o saco de lixo e aproveita a sujeira e joga. Eu gostaria, já falei na última sessão, está aqui um dos homens mais competentes da prefeitura, que é o nosso engenheiro Lorenzano, que teremos uma reunião na quinta-feira para tratar de terrenos de mais de 30 anos vendidos, e a prefeitura está no meio disso, tá? Que não tem documento e as pessoas não sabem o que faz. Então vamos reunir 2 advogados, as pessoas presentes, o nosso engenheiro, para tentar resolver isso para a população. E eu tenho certeza que de agora em diante, da nossa administração, não terá mais proprietário vendendo loteamento, sem infraestrutura e sem as escrituras corretas. Então, foi um trabalho muito bem feito dessa Câmara Municipal. Então, eu gostaria que você me ajudasse a pedir para o prefeito que não tem condição, que o povo não tira, que a hora que colocar fogo nesses matos secos, vai acontecer um incidente. Então, o povo paga os seus impostos, tá? Eu tenho certeza que nesse final de ano vai vir o refis aí, e muitas pessoas vão pagar os seus impostos, tá? Com dificuldade. Eu gostaria que fizesse isso para o bem da nossa população. Outra coisa, até conversei com o prefeito hoje, falei para ele que eu acho que nós podemos até errar. O prefeito fez uma promessa de dar o cartão no primeiro dia de mandato. E eu tenho certeza que tem vereadores aqui que prometeu coisa também que às vezes não pode cumprir. Entende? Não pode cumprir. Por quê? Porque às vezes tem uma lei que barra. Então, eu fui procurado esse dia por um aposentado que me ofendeu. Ofendeu vocês, a Câmara Municipal, achando que nós não estamos fazendo força para voltar o cartão para os aposentados. Então, eu falei com o prefeito hoje, falei que ia aqui falar, e ele permitiu dar o nome dele, que hoje ele me cobrou, ele não me ofendeu. Esse não me ofendeu. Esse ele pediu, que está sabendo que em janeiro vai ter o projeto da volta do cartão. Senhor Dito Papo, meu amigo, funcionário, você que está ouvindo, e os demais aposentados.
Eu falei com o prefeito hoje, que só tem um projeto, que é o projeto de Marília, que o Tribunal de Contas não se levantou contra a Prefeitura de Marília, então tem esse projeto que eles estão usando, mas que é um projeto que é perigoso, que não tem base legal, e se isso acontecer, e o tribunal vir em cima, o prefeito e os vereadores poderão devolver tudo que é colocado para os aposentados. Então eu disse uma coisa para ele, que o projeto tem que ter base, tem que ver, tem que consultar, para ver se isso pode voltar. Se não, chega na rádio, passa para os vereadores e diga, olha, não tem condição de voltar. Porque cartão de alimentação é para quem está na ativa. A lei não aprova quem não está na ativa. É isso mesmo que eu estou falando? Né? É isso? Gilberto. Então, eu vou te dar já a parte. Então, eu gostaria que é melhor para isso ficar bem claro. Se não tiver condição, chega na rádio, chega na imprensa e fala, olha, eu prometi, mas não tenho condição de cumprir. Porque eu achava que a lei, né, nós poderíamos votar um projeto dentro de uma lei, mas não existe. Então, para essa população, 1.400 funcionários aposentados, né, tirasse isso da cabeça, tá? Porque eu falei com o Dito hoje, e com esse funcionário que me ofendeu, que se precisar meia-noite, 1h, convocar aqui, para votar esse projeto em favor dos aposentados, nós votamos quantas vezes precisa. E é isso que nós queremos. Mas essa Câmara, foi o que o Gilinho falou, essa Câmara, ela vota o projeto que chega aqui, ou rejeita ou pede vista, como nós pedimos no projeto do Júnior. Mas quem executa é o prefeito municipal. Tá? Tonhão. Senhor, a gente foi o Val, o Juninho também foi? Juninho? O Cido. A gente foi em Marília, né? O projeto é auxílio doença, né, Val? Você está lembrando? É isso? Lá em Marília? Eu não lembro mais isso, né? E o Gilberto, auxílio assistência social. Auxílio saúde, o Gilberto. Aí a gente conversou lá, que eles falaram para nós, eles estão pagando, tem alguma cidade que está pagando, e se o Tribunal de Contas apontar, nós não temos que devolver, assim nós ficamos sabendo lá, o vereador não tem que devolver e nem a prefeitura. Aí a gente trouxe aqui, deixamos esse projeto de Marília com o prefeito. Mas não é auxílio doença, nós estamos falando do cartão de aposentado. É cartão do aposentado, não é auxílio doença. Aí outra coisa. Cartão do aposentado não tem mais mesmo. Nós estamos falando de um cartão de aposentado mas não tem, cartão que eles querem. Esquece mas como é que... Esquece disso de cartão de aposentado. Como é que nós vamos transportar de cartão de aposentado para auxílio doença? Não é isso daí, Gilberto. Nós foi eu, Cido e o Val, a gente foi em Marília, eles estão pagando para os aposentados auxílio doença. E se apontar, aí nós perguntamos... Mas se comprovar que o aposentado não está doente, como é que vai dar um auxílio doença se ele não está? Mas isso é um auxílio para ele, porque hoje em dia os aposentados, quase praticamente todos eles têm problema de comprar um remédio, alguma coisa. O Alisteu está aqui. É outro tipo. Mas está pagando esse daí lá em Marília? É isso aí, Gilberto. Você que está com a palavra. Tá bom. É só isso que eu gostaria de colocar. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tonhão. Obrigado, Aristeu. Se mudou, se você puder ir na rádio ou conversar com o prefeito, se você puder fazer isso daí para os aposentados, viu, Aristeu? Você chega lá no prefeito, veja isso para a gente, que aqui, que nem o Gilberto falou, nós vota sim. Se for legal, a gente vota sim.
E faz esse favor, então, tá bom? Obrigado. Ô, presidente, eu queria fazer uma indicação oral. Aqui, se você pudesse liberar para mim. Não, Tonho. Pode, tá. Bom, presidente, eu ando, o Caio anda, todos os vereadores andam aqui. Como o Caio é professor, ele vai até me ajudar. A gente vai praticamente nas escolas, né, Caio? E nas creches. Está precisando de muitas coisas nas escolas. Faz tempo que eu venho pedindo aqui. E eu vejo ali nas escolas que tem bastante problema com as escolas. É assim, eu queria que, já que o Lourençano está aqui, se fizesse uma equipe, se o prefeito fazia uma equipe, nem que fosse uma vez por mês, ou uma vez com cada 2 meses, nas escolas municipais, creche e escola. Para pôr aqui, ó, fazer uns reparos nessas escolas que está precisando muito, o presidente. E tem escola que tem pombos, tem escola que não tem piso, tem escola que a fiação está com problema, várias coisas. Primeiro, se o Vanderlei, o prefeito, ponhasse uma equipe de pedreiro. Segundo, encanador. Terceiro, eletricista. Quarto, pintor. 5, carpinteiro. Porque cada lugar que a gente vai, está uma dificuldade muito grande. E as crianças precisam de um lugar muito bom para elas estudar, porque está faltando muito nas escolas. Eu fiquei abismado de andar nas escolas e creche, de ver o que está acontecendo nessas escolas. Porque não é possível, já vai fazer 3 anos, eu não estou vendo reparo nenhum nas escolas. Algumas teve, mas as outras está faltando. Eu repito de novo, que ele ponhasse essa equipe, pelo menos 2 vezes por mês, ou uma vez por mês, ou cada 2 meses, porque isso é muito importante. Sim, depois você passa o teor certinho para o Fábio, que ele vai encaminhar a indicação, tá? Certo, o presidente. Eu queria também falar, o Lourençano está aqui, eu estou sempre falando com o Lourençano, o muro do CAPES. Eu dei uma emenda de 15 mil, conversei com o Lourençano, ele fez o orçamento, o engenheiro da prefeitura, ele fez o orçamento, ele já me deu 2 vezes, falou, Tonho, fica 15 mil para fazer o muro do CAPES. Eu estou indo lá internando várias pessoas, e a dificuldade está grande ali, presidente, que ali do lado da passarela, o muro, acho que ele dá 50 centímetros, e ali é um local de... passa muitas pessoas, vândalos, eles estão entrando no CAPES, eles estão quebrando, eles estão fazendo necessidade, eles estão tacando fogo. E essas pessoas que estão lá são pessoas que merecem, são doentes. E eles mesmos vêm em mim, Tonho, quando o prefeito vai fazer isso daqui? Eu falo, a emenda já está lá, já dei 15 mil para fazer esse muro. O chão, já caiu pessoas ali, doentes, tem buraco no chão. Precisa dar um reparo no CAPES, que é muito importante. O prefeito, ele disse que anda bastante por aí, para ele dar um pulo lá no CAPES e ver isso daí, porque já está, essa emenda minha já está lá, e é muito importante. Tá bom? Hoje é só, presidente. Obrigado. Palavra, Rodrigo de Pietro. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, à imprensa que sempre faz presente, Gabriel, China, ao público presente, aos internautas, meu amigo Marcelo Marinho, também presente, Aristeu, superintendente do Instituto de Previdência. Só para todo mundo comentou aqui em relação aos pedidos atendidos, que no caso foi aí do colega vereador Angelim. Eu também tenho a felicidade que ao longo desses 3 anos, eu tenho todos os meus pedidos também aí atendidos, né? Nunca tive problema nem com uma lei
na qual eu apresentei de receber veto pelo prefeito. Ele sempre entendeu minha proposta. Então, quando a gente tem que agradecer, a gente agradece. Então, como é que é? O prefeito sempre entendeu a sua proposta e atendeu todos os seus pedidos, é isso que você está falando? Sim, as indicações... Não, só para não esquecer, que fique registrado. Sim, sim, sem dúvida. Inclusive até meus projetos. Vocês podem, como puderam acompanhar, eu nunca tive um projeto nem vetado pelo prefeito. Então, assim, eu sempre tive a felicidade... Rodrigo, você não teve projeto Parabéns. vetado, mas também não teve alguns projetos executados dele também. Não, tudo bem, mas eu não tive esse problema, né? Então, fica o registro aí. Eu queria pontuar um assunto que acho que eu recebi várias reclamações de 2 assuntos ligados à saúde, que inclusive eu apresentei um requerimento hoje aqui, em relação à Log Pharma, que ao longo de algum tempo eu venho recebendo reclamação pela falta de medicamento. Então eu apresentei esse requerimento hoje para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Como todos se lembram, no final do primeiro quadrimestre, eu solicitei aí os gastos do quadrimestre do ano anterior e desse ano. Mas diante da reclamação, então eu pedi todo o processo licitatório e todas as notas de empenho dos serviços prestados pela Log Pharma e pelos medicamentos, na qual a população tanto reclama. Vamos ver em qual quantidade está sendo dispersado esse medicamento. Ô Rodrigo, dá uma parte. Eu entendo o seu requerimento, tudo, mas a gente tem que estar fiscalizando, mas a gente, nesse requerimento, na minha opinião, faltou perguntar se a prefeitura deve ou está em dia com a Log Pharma. Deve. Porque, de repente, a empresa não aguenta fornecer sem receber. Entendeu? Então, meio... eu sei que tem o contrato, tudo, mas eu não sei se deve ou não. Mas o Marco, que é líder do prefeito, está dizendo que sim. Ela deve, mas não é por isso que ela não entrega. Às vezes tem alguma falta no mercado. E você não tem ideia do montante? Não tenho ideia, mas deve 2 ou 3 parcelas. Ô Beto, no edital de licitação, quando foi divulgado, ele existia uma situação de serviço e existia uma situação de dispersão de medicamento. Nós precisava ver, assim que chegar essa documentação, se está gastando mais com serviço ou se está gastando mais com o próprio medicamento em si. Então, é bastante oportuno esse meu pedido, na minha visão, inclusive até o Denis está até concordando ali comigo, porque a reclamação é muito grande. Ou está se pagando mais pelo serviço ou mais pelo remédio. Então é isso que a gente deve analisar aí assim que chegar essa documentação. Mas também você poderia, Beto, colocar esse teu requerimento aí, fazendo essa pergunta para o prefeito, para que a gente também possa estar aí fazendo um acompanhamento. Os senhores vereadores estão de acordo? O requerimento, coloca o requerimento em votação, os favoráveis permanecem nas condições, contrários se manifestem, que a Log Pharma ou a prefeitura informe qual o montante em atraso com a empresa, se há, né? Uma parte só, Rodrigo. Na verdade, assim, a ideia da Log Pharma é uma ótima ideia. A Log Pharma ela consegue comprar mais barato que a prefeitura e a prefeitura deixa de ter estoque. A prefeitura não consegue gerenciar estoque de nada, muito menos de remédio. Então, hoje, com o sistema Log Pharma, eles vendem para a prefeitura exatamente aquilo que é entregue à população. Antes da Log Pharma, a prefeitura tinha que comprar, fazer um estoque, às vezes sobrava algum produto e às vezes faltava outro. A Log Pharma não, a prefeitura não tem nenhum prejuízo, ela simplesmente paga aquilo que é consumido pela população. Então, a ideia em si, ela é excelente. Agora, o custo disso, de repente, é importante saber. Mas eu acho que compensa, mesmo que tenha que pagar pelo serviço, compensa, porque o poder público não tem, às vezes, capacidade de gerenciar esse estoque. Hoje não tem mais estoque. E paga aquilo que fornece. Mas, qual seria, o Rodrigo citou serviço. O que seria esse serviço? A empresa cobra para prestar esse serviço um dos serviços de logística e de gerenciamento. Só um minuto, Bonila. Um dos serviços seria a entrega do medicamento na casa da pessoa por uma van ou por moto. Então a gente precisa saber se esse serviço está sendo pago. Porque, ao meu ver e pelas informações que eu tenho, esse tipo de serviço não acontece.
Então vamos aguardar a documentação chegar. Assim que essa documentação chegar, a gente senta, analisa, vai ficar aí disponível para todos os vereadores. Eu subscrevo, viu, Rodrigo? Certo. Obrigado. Segundo ponto foi na semana passada, ó, o colega Aristeu esteve aqui fazendo uma explanação aqui, inclusive até antes mesmo, quando no rádio ele já tinha respondido a minha dúvida, que era em relação à dívida da insuficiência. Ela vem sendo apontada aí no tribunal, até ele mesmo ele disse que eu fiz alguns questionamentos tanto para o tribunal, para o Ministério Público e também para o regime próprio de previdência. O regime não, aquele que regulamenta o regime, né? E na terça-feira eu recebi o e-mail, no entanto foi lido aqui no expediente, que existem algumas irregularidades. Eu acho que deve ter chegado até para o Aristeu, ele vai ter a oportunidade de estar respondendo para o RPPS. Inclusive, não sei se ainda chegou, mas eu peço para que a casa envie para o Instituto de Previdência o que foi lido, o que chegou no nosso e-mail aqui, e inclusive dando ciência ao Aristeu e dando ciência ao Conselho, para que eles possam estar aí apresentando justificativas e também nos apresentando, né, numa outra oportunidade, né, Aristeu? Então, fica aí para o Beto para poder fazer a indicação, enviar esse ofício. Outro ponto que eu queria chamar bastante atenção de cada colega vereador, chamar bastante atenção da imprensa aqui presente, é em relação ao levantamento que, em novembro de 2017, eu fiz o uso dessa tribuna, na qual no outro dia a gente foi para a Rádio Mix, e eu levantei um assunto de extrema importância. Então, por isso que eu chamei a atenção na época de cada colega, chamo a atenção hoje de cada colega vereador. Por quê? Na época, eu falei que o município contraiu uma dívida de 32 milhões de reais a curto prazo. Aí, no outro dia, eu fui no rádio, o Auro Ferreira me entrevistou, expliquei toda a situação. Na época, o secretário de Fazenda da época foi no rádio, ele confirmou aquilo que eu tinha falado, e ele disse que ao longo dos 4 anos, esse valor estava empenhado e que viria a ser pago, né? Ao longo até do final de 2020. E agora, fazendo um recente acompanhamento, eu vi que esse valor, na época que veio sim, sendo realizado alguns pagamentos, mas essa dívida hoje, ela está em torno de 42 milhões de reais. Ou seja, nós temos aí 25% do orçamento comprometido. Então, só uma conta rápida. Se pegar do dia 1 de agosto, o que a Prefeitura comprou até hoje, de amanhã até o dia 31 de dezembro de 2020, a Prefeitura não tem liquidez. Que é isso? A Prefeitura não tem condições de pagar. Então, é um assunto extremamente importante. Eu chamo a atenção de cada colega. Vamos sentar com o prefeito. Não vou fazer ataque aqui para ele. Não vou dizer que nem uma vez o colega Cido ficou na minha mente gravado. Ele falou assim, não vou falar, eu avisei. Não vou fazer isso, mas eu acho que assim, é o momento de sentar com o prefeito, todos os vereadores, e ver porque nós podemos entrar numa situação de calamidade financeira do município. O município não tem mais liquidez. Então, olha o grande problema que está a nossa dívida. Então, o Bonilla, semana passada, ele trouxe um papel aí, que ele veio com gráfico, mostrando que a arrecadação teria caído 18%. Como eu faço o acompanhamento anual, houve uma superestimativa de arrecadação. O que seria uma superestimativa de arrecadação? Vamos supor que o funcionário X trabalha numa empresa, o salário base dele é R$2.000. E ele veio aí ao longo de um tempo ganhando 2.800 com hora extra. Então, o que aconteceu? Ele se programou para gastar os 2.800. E aí a empresa não fez mais as horas extras. Então ele teve ali o seu base. E ele gastou em cima daquilo que ele previu. Então, eu, por algumas vezes, podia falar que foi uma grande falta de responsabilidade, mas, entendo, o prefeito previu, mas a arrecadação, Bonilla, ela caiu em 2 milhões.
entendeu? Na verdade, o repasse do FPM para os municípios caiu muito. Foram 18 só para mim concluir, não foram 18 milhões. Os repasses caíram, sim, 18 milhões. Foram 2 milhões, não foram 18 milhões. A hora que você falou que o número para mim, me chamou bastante atenção. Ao longo da semana eu me debrucei a levantar todos esses dados. E esses dados de 18 milhões seria em cima do previsto, e não do arrecadado. Do arrecadado foram apenas 2 milhões. Então é um assunto que cada vereador, quem estiver perto do prefeito, senta, conversa com o secretário de gestão, secretário de planejamento, chama o secretário de fazenda, que ele falou aqui em audiência pública, logo que ele assumiu, que o município tinha que pôr a mão na rédea. Por quê? Se contraiu uma dívida no primeiro ano, ela foi 60% em 2018 e foi inédito, que em 2 anos ele mesmo aumentou a dívida dele em 100%. Então é um assunto de extrema importância. Cada colega assim, pode entrar no site do tribunal, porque quem informou esses dados foi a própria prefeitura. Eu não levantei dados, ou alguém chegou aqui e falou assim, não, tá esse papel aqui, e é isso que eu estou falando. Esses dados foram informados pela prefeitura. Então, só um minuto, Júnior, eu vou conceder a parte. Só para mim finalizar, é isso daí. Então, o município está numa situação completamente complicada. Nós podemos aí ter um colapso financeiro. Se essa arrecadação cair, a gente reza para que a economia do país melhore, mas a gente não pode contar com dinheiro para frente, né? Tem que contar aquilo que foi arrecadado. A prefeitura passou a gastar em cima do arrecadado, em cima do previsto e não em cima do arrecadado. Então aí foi uma falha muito grande, que esse valor aí, ao meu ver, ele já entraria aí na lista de precatório, porque são 25% da receita corrente líquida do município. Então, é uma preocupação que todos os vereadores têm que tomar, fazer um acompanhamento, entrar no site do tribunal, questionar sim o setor de finanças, porque às vezes isso pode chegar e dar um estado de calamidade financeira no nosso município. Júlio. Tá bom, muito obrigado. O Juninho vai falar alguma coisa? Aproveitar, senhor presidente, até eu agradeço muito ao Rodrigo. É que eu não estou inscrito na tribuna, mas a gente tem que dar satisfação para as pessoas, né? Do nosso trabalho. E queria dizer que aquela CPI do cemitério lá, da venda irregular de túmulos, que eu fui presidente, o Valcir vice-presidente e o Bonilla relator. Para nossa alegria, a promotoria pública ofereceu denúncia contra 3 pessoas, 3 funcionários, um ex-funcionário e 2 funcionários ainda, municipais, por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Então, só gostaria de dar essa posição para ver que a justiça ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai chegando. Então, muito obrigado, Rodrigo. Tá obrigado, Rodrigo. Obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, Genésio Valença. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente, internautas, imprensa. A minha fala é bem breve. Eu fiz uma indicação hoje ao senhor prefeito municipal para que ele envie um comunicado às unidades escolares do nosso município sobre a Lei 13.246, de 12 de janeiro de 2016, que institui o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Por que eu fiz essa indicação? Hoje em dia, de uns anos para cá, as escolas parecem que estão tendo muita dificuldade em proclamar o Evangelho ou falar de Deus, que existe um Deus, que o Estado é laico, mas ele não é ateu. Até foi dito nessa tribuna recentemente por uma diretora que ela não concorda com a palavra de Deus dentro das escolas. E então, se ela não concorda com a palavra, pelo menos ela tem que concordar com essa lei, porque essa lei foi instituída no dia 31 de outubro, Dia Nacional da Proclamação do Evangelho e outras providências. Artigo 1. Fica instituído o dia 31 de outubro de cada ano como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Dia 2, artigo 2, perdão. Isso, o que deve ser feito, eu gostaria até de pedir ao presidente para que o ano que vem essa casa fizesse um trabalho em cima desse artigo.
No dia 31, artigo 2, no dia 31 de outubro, dar-se a ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentre os cristãos. Então, gostaria que, a partir do ano que vem, também essa casa, do dia 24 ao 31, nós pudéssemos fazer essa ampla divulgação, já que as escolas não estão fazendo, não sei o porquê, se o dia 31 é Halloween. Halloween é dito 24 horas que vai ter o Halloween. E por que não a palavra de Deus? Se há democracia, então tem que se fazer o Halloween, mas também a proclamação do Evangelho. Boa noite. Boa noite. Com a palavra, Cido Bolivar. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de falar também sobre a distribuição das emendas impositivas, né? Infelizmente, a gente não consegue contemplar todos. E eu, dentro do que eu julguei mais urgente de ser atendido na cidade e as ligações que a gente tem mais próximo, eu destinei. Hoje em dia, eu acho que está com umas 40 entidades que estão pleiteando, né? Então, a gente gostaria de ter recurso para atender a todas, mas também não adianta você mandar tostãozinho para cada uma, R$100 para cada uma. Então, diante disso, eu encaminhei, como eu disse, as pessoas as entidades que eu sou mais próximo. Só uma parte para me fazer um esclarecimento, porque nós da Câmara aqui cedemos um veículo para a Secretaria de Saúde, e algumas pessoas me questionaram por que eu não enviei o veículo para uma entidade. Acontece que você manda um veículo daquele tipo para uma entidade, eles têm que pagar seguro, têm que pagar IPVA, e às vezes nem sempre ele é de necessidade da entidade, entendeu? Às vezes a entidade precisa de uma Kombi e ela não pode vender aquele veículo. Então eu preferi enviar para a Secretaria de Saúde, justamente por isso, que em vez de você estar ajudando, no fim você acaba dando um gasto a mais para as entidades aí. Pode. Parabenizo o senhor presidente, foi uma atitude, acho que sensata, porque realmente é um carro que a maioria das entidades não teria como manter. E bem como também, às vezes, gerariam ciúmes entre elas ali, né? Então, eu acho que foi uma atitude correta do senhor presidente. E voltando sei que vamos ser criticados, tenho minha consciência tranquila que eu destinei às entidades que eu tenho mais proximidade, que eu sei que estão mais necessitadas no momento. E para o próximo ano vamos estar pensando melhor aí nas coisas que pode ser feito. Também gostaria de falar do momento realmente que o município está passando, como o Rodrigo falou. Eu tenho conversado muito com o prefeito, com os secretários. Realmente a situação não tá fácil, é o final de fechamento. E o Bonilla bem disse que a arrecadação caiu muito. Está se administrando em cima da expectativa, igual o Rodrigo falou. Mas o prefeito tem que tentar gerir em cima do que ele pensa que vai entrar, que vai acontecer. Ele tem que pensar sempre o melhor, né? Mas a população tem que ser atendida. Não adianta também só pagar a folha, só fazer coisas que é o feijãozinho com arroz ali. Todos queremos melhoria. E eu acho que essas melhorias estão chegando, a situação do país está melhorando também. Então, eu acho que é o crédito de confiança e o pensar melhor cada vez para o município. Não adianta a gente também querer travar ou dificultar para poder depois se vangloriar em cima disso. Você, Duval, você gostaria de uma parte? Sim. Ô, presidente, boa noite aos colegas. O senhor tocou eu não me inscrevi na tribuna, mas o senhor tocou num assunto aí que até me despertou interesse. Se o senhor permitir, até gostaria de fazer uma indicação. O senhor disse que nesse carro que foi entregue para a saúde aí, semana retrasada, o vereador Tonhão e eu, nós visitamos os 3 distritos do nosso município. E, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer uma indicação ao prefeito, para que ele encaminhe ao Fonseca da Saúde, para que se retorne as ambulâncias nos distritos, porque nós somos lá e a população de Guariroba está revoltada, Jurupema e Vila Negre. Existe um carro só na saúde para fazer os 3 distritos. Então, se o senhor permitir, eu gostaria de fazer essa indicação. Pois não, ela será encaminhada. Parabéns, Val, concordo plenamente com você.
Não, acabei minha fala, já pode. Com a palavra, Marco Bonilla. O senhor tem 5 minutos. Nunca falei do lado de cá, vamos ver como é que é. Boa noite a todos, boa noite ao secretário Lorenzano, aos internautas, todos os colegas, à imprensa presente. Eu queria falar sobre coisas boas que aconteceram nesta semana. Em primeiro lugar, nós fomos informados pelo ex-prefeito Paulinho Delgado de que uma emenda do então vice-governador Rodrigo Garcia, na época deputado federal, de 200 mil para a Santa Casa, já está lá disponível, e foi liberada uma emenda do deputado federal Rodrigo Garcia, então é importante que a gente diga. Importante dizer também de que o deputado federal Geninho, que a gente fez um trabalho aqui para ele, eu, o Juninho Previdelli, o Valcir e o Gilberto Junqueira, conseguiu para a gente também 70 mil para o Lar São Vicente de Paula, 70 mil para a PAI e mais 200 mil para a Santa Casa. Então a Santa Casa, depois de sair a emenda do deputado federal Geninho Zuliani, passa a receber 400 mil dos nossos deputados, que eu considero que o Rodrigo Garcia também, deputado do DEM, hoje vice-governador, e através do ex-prefeito Paulinho Delgado, a gente conseguiu essas emendas. É importante que seja dito. Pois não. É importante dizer que o nosso Partido Democrata, com o trabalho feito que nós fizemos para eles, vocês lembram muito bem, né? Júnior, do Val, eu e o senhor, a gente disse que ia apoiar eles, mas a única coisa que a gente queria era o apoio para Taquaritinga. E, para o senhor ter uma ideia, o nosso partido mandou para Taquaritinga, né? Mandou já 400 mil, que é um ônibus e uma ambulância, através do Rodrigo Garcia, e agora mais 540 mil reais. 400 mil para a Santa Casa, 70 mil para o Asilo e 70 mil para a PAI. Tá? Então, o que a gente quer agradecer, né, ao trabalho deles. Sei que o Paulo tem dado todo o apoio, né, mas foi um pedido nosso, diretamente com eles, antes deles serem eleitos. Então aqui a gente quer agradecer e cumprimentar também, né, porque quase toda a Câmara Municipal, os vereadores que eles têm apoiado, né, e têm trazido verba para Taquaritinga, e destacando aqui do pastor Daniel, né, os candidatos do Evangelho Quadrangular, né, têm mandado muitas verbas para Taquaritinga, né, e nenhum deles estão aqui, apenas o Mineiro assumiu por um espaço aqui, né? Mas eles também têm a pedido para os deputados têm atendido a Taquaritinga. É importante isso que o senhor fala, até porque a população precisa entender que uma das funções do vereador, e talvez a mais importante, seja essa, da gente, através dos nossos contatos, através do Baleia Rossi, da bancada do MDB, através dos vereadores, do Léo Oliveira, e através do Geninho Zuliani, do Rodrigo Garcia, vice-governador, a gente trazer recursos para a cidade. Porque a cidade de Taquaritinga, é importante que se diga, gasta 54% com folha, 29,5% com saúde, que deveria ser até 15%, e gasta 25,5% em educação, onde o limite é 25%. Então só aí já gastou 109%. Onde que fica? Onde que tem dinheiro para manutenção, para zeladoria? Se não vier dinheiro de fora, recursos de deputados, a gente não consegue fazer nada. Absolutamente nada. Todo o orçamento da Taquaritinga é comprometido com folha de pagamento, saúde e educação. E isso precisa ficar claro. Então, assim, alguns demonizaram os vereadores, demonizaram o deputado, ou seja, qualquer político, mas é importante que a população compreenda. Às vezes a gente não está aqui, mas a gente foi a Brasília, a gente foi na Assembleia Legislativa em São Paulo. O Cid é um que viaja muito mais do que eu. Ele tem, às vezes, mais dificuldade de deslocamento do que eu e viaja mais do que eu. E, às vezes, as coisas acontecem depois do que a gente passa 1 ano, 2 anos e começa
havia o recurso para Taquaritinga. Essa é uma das principais funções dos vereadores, eu acho que todos aqui fazem isso de forma muito bem feita, com os seus deputados, aqueles que eles apoiaram durante as eleições. Resta ver as obras do cinema. O cinema de Taquaritinga começou lá com o então conselheiro Dimas Ramalho, a primeira emenda que veio foi do Dimas Ramalho, começou com o Paulinho Delgado comprando o prédio, depois o Dimas Ramalho colocou uma emenda, foi feita uma parte, depois o Baleia Rossi complementou. Então, essas coisas são demoradas, mas a gente precisa agradecer. O cinema hoje não estaria aí com a sua obra a todo vapor, e agora voltou, o governo federal estava assim para fazer os repasses, fez o repasse do cinema, fez o repasse da Praça da Juventude, a represa está quase que finalizando, então tem muita obra aí que esse ano ainda vai acontecer. O calçadão está meio devagar, mas está indo, voltou a ser pago as empreiteiras. A empreiteira não recebe, ela para. E graças a Deus agora o governo federal voltou a fazer os pagamentos. Tem uma questão da ETAN Santa Cecília que parece praga de madrinha, que lá não sai o prédio da ETAN, a reforma da ETAN. A gente tinha uma expectativa de que até o final do ano pudesse inaugurar, mas a coisa não anda, né? Então é difícil. O CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, vai ser inaugurado ainda esse ano, está praticamente pronto. Então, muita coisa boa vem acontecendo, apesar de não haver recurso. 54 para a Folha, 29 para a Saúde, 25 para a Educação, passou dos 100%. Cadê? Onde que está aquele 1,2% da emenda impositiva que a gente reclama aqui que ela não está paga? É só 1,2%, mas não está cabendo nessa conta aqui. Já gastou 109% e de 100%. Então, assim, a gente tem uma emenda impositiva, está lá no orçamento, 1,2%. Mas gastou tudo. Não tem para zeladoria, não tem para nada. Lamentavelmente, a nossa arrecadação é muito baixa. As transferências governamentais, que o Rodrigo falava, diminuem em 14 milhões. IPTU, que era a previsão, diminui em 1.200.000. Mas transferência governamental, que é FPM, que é do ICMS, diminui em 14 milhões. Se a gente quiser considerar só isso, já é bastante. Portanto, assim, existem grandes dificuldades que precisam ser compreendidas. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe daquilo que não está sendo feito, a gente sabe que a prefeitura peca algumas vezes em zeladoria, mas não tem como, que nem o Tonhão sugeriu que colocasse nas escolas, pelo menos em cada escola 2 vezes por mês, um eletricista, um pintor, um pedreiro, um hidráulico. Da onde a gente vai tirar isso? Bondilha, não tem nem no quadro da prefeitura. Não colocasse, que então, se fazesse um reparo nessas eu partes. Eu compreendo, todas as escolas precisam não por eletricista diretamente direcionada. É a gente sabe uma comissão desses caras para passar a cada 2 meses mas reparo. Falta esse profissional. Não, direcionado. Esse profissional não consegue cuidar da cidade. Entendeu? Lamentavelmente não consegue. Mas, enfim, era isso, eu queria passar isso para os senhores, principalmente das emendas lá do Rodrigo Garcia, do Geni Zuliani, agradecer e agradecer também ao prefeito de que as obras voltaram a andar, principalmente as obras que não tinham repasse federal. Muito obrigado. Certo, obrigado. Mas o Tonhão se esqueceu de um detalhe que ele vai complementar agora. Eu só vou complementar a gente às vezes fala que as nossas emendas é pouca, né? São 15 vereadores, dá quase 2 milhões por ano para o cofre público, porque se cada um é 153 mil, se não me engano, se a juntar os 15, cai bastante dinheiro ali na prefeitura. É bem aproveitado esse dinheiro, seria, né? Bom, da ambulância que o Val falou, a gente teve sim, a gente passou em Guariroba, Jurupema e Vila Negre. É complicado. Por quê, presidente? A distância é grande. A minha preocupação é o seguinte, tem uma ambulância que nós vemos lá, a minha preocupação é, tipo assim, se cai dá um problema num doente, ou cai, leva um tombo, qualquer coisa, aí você vai ter que ligar de lá, do postinho, ligar aqui no postinho de saúde, para ver se tem alguma ambulância. Talvez, às vezes, alguma ambulância está fazendo outra
pegando algum outro doente, paciente, né? Aí, o que acontece, a minha preocupação? Você liga, até você ligar aqui na saúde, até a moça atender e falar da ambulância, aí são 10 a 15 minutos. Depois, se tiver essa ambulância no mesmo lugar, naquela mesma hora, são mais 20 minutos para ir buscar o paciente. Depois, para voltar, são mais 20 minutos. Se você somar, dá quanto, presidente? É preocupante, porque a ambulância estando aqui é mais fácil pegar esses pacientes, mas nas vilas, no distrito, fica muito difícil. Isso que é a minha preocupação, minha do Val e também dos vereadores, porque se demora aí para levar, para buscar e trazer aqui na UPA, mais ou menos de 30 a 40 minutos. É preocupante isso daí. Eu acho que teria que voltar as ambulâncias no distrito de novo. Viu, o SAMU atende, viu, Tonhão? O SAMU atende quando você chama, o SAMU atende qualquer um dos distritos. Eu sei, Bonilha, mas a ambulância é importante ela estar lá, porque se acontecer alguma coisa é mais rápido eu chegar aqui no hospital, né? Até que você ligue, vai e volta, dá uns 30 minutos, mesmo sendo o SAMU. Obrigado, presidente. Eu agradeço a todos. Uma boa noite. Está encerrada a sessão.